Olá, eu me chamo Guilherme e estudo Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Estou aqui para apresentar o seguinte artigo no ENEGEB de 2022. Integração dos conceitos Lean e Green no agronegócio. Revisão sistemática da literatura. Um artigo da área da Engenharia da Sustentabilidade. Começando pela nossa agenda, nós teremos uma breve introdução à metodologia utilizada, os resultados e discussões, as considerações finais e, para finalizar, os autores. Em 2020, o PIB brasileiro foi de 7,45 trilhões de reais e o agronegócio foi responsável por 2 trilhões desse valor. No mesmo ano, 25% do PIB do agronegócio, ou seja, 500 bilhões de reais, foi proveniente da agricultura familiar. É aí que a gente vê a grande importância do agronegócio e dos pequenos produtores. Além disso, de acordo com Fernando Chivanque, que é o ex-secretário nacional da Agricultura e Cooperativismo, o maior trabalho de gestão para reduzir desperdícios é essencial para a agricultura familiar. Também, a Embrapa afirma que a sociedade vem demandando o desenvolvimento de sistemas de produção cada vez mais sustentáveis para atingir a demanda atual. É nesse contexto que, para auxiliar na gestão, surge a filosofia Lean, que teve o seu início na indústria automotiva japonesa, dentro da Toyota. Ele abrange tanto a gestão quanto a identificação de desperdícios, assim como a sua eliminação. Além dessa filosofia, surge o termo Green, que sintetiza o aspecto sustentável apresentado pela Embrapa. Assim, a partir da união entre esses dois termos, surge o Lean e Green. E para um maior entendimento sobre o tema, o nosso artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura, focando nessa integração no setor agro. É nesse sentido que surge a questão da revisão sistemática. Qual é o contexto atual das pesquisas realizadas sobre a integração Lean e Green no agronegócio? Com relação à metodologia de pesquisa utilizada, nós começamos por uma pesquisa exploratória sobre o tema e finalizamos com a análise dos dados extraídos da revisão da literatura, assim como a criação de relatórios com base neles. Utilizando a base de dados Scopus e termos relacionados com Lean Production e Agriculture, nós encontramos 83 artigos no período de 1997 até abril de 2002. Destes, um era duplicado, indo para 82 artigos, 40 não contribuíam para caracterizar a integração entre Lean e Green e o agronegócio, indo para 42, e 2 foram eliminados após a análise do artigo completo. Por fim, chegamos ao valor de 40 artigos. A partir da pesquisa que a gente realizou na base de dados Scopus, chegamos a alguns resultados, como, por exemplo, o crescimento de 350% no número de artigos de 2013 até 2020, os países com mais publicações, estando o Brasil em segundo lugar, os principais periódicos, e além desses dados, a gente também fez uma análise individual dos 10 artigos mais citados. A tabela é dividida em referência, contendo o ano de publicação e também os autores, a quantidade de citações, o local de estudo, a dimensão de aplicação, os produtos em análise, as ferramentas métricas e estratégias Lean e práticas Green, e também o resumo do artigo, que a gente mesmo fez. Na nossa apresentação, para que fique um pouco mais sucinto, a gente colocou apenas os 3 artigos mais citados. Porém, no artigo vocês conseguirão ver os 10 artigos da amostra inteira que foram mais citados. Além desses pontos, a partir da revisão da literatura, a gente descobriu que existem lacunas de conhecimento em como implantar o Lean e Green no agronegócio. Isso porque esse setor possui algumas características muito próprias que se diferem da indústria, sendo necessárias adaptações. Essas características geram dificuldades e também estímulos para se implantar o Lean e Green. Algumas das dificuldades são a produção estacional, gerando uma grande volatilidade do mercado, onde os preços dependem das condições climáticas e da região do planeta. Os lead times são longos, tem baixa previsibilidade produtiva, dificultando a implementação de ferramentas Lean focadas na padronização da produção, como o Just-in-Time e o Kanban, além do VSM, que depende da demanda ser estável para se calcular o tempo táctil, por exemplo. Além disso, em alguns casos, há a presença de produtos perecíveis, sendo necessário cuidados extras para que o produto não passe a sua vida útil. Porém, também existem alguns estímulos, como, por exemplo, a baixa variabilidade de produtos, a natureza das tarefas ser repetitiva e a necessidade agrícola de se reduzir desperdícios operacionais, o que está bem vinculado com o pensamento enxuto e sustentável do Lean e Green. Além desses pontos, foram possíveis identificar algumas ferramentas do Lean e como elas podem auxiliar na redução dos impactos ambientais no setor agro. Algumas delas são padronização, gestão visual, 5S,
mapeamento do fluxo de valor e também as suas variações green. Para finalizar, percebemos que seria muito importante analisarmos, por conta do contexto agro, o quanto da área está sendo transformada, as alterações da sua qualidade e também os próprios estoques de carbono. Para finalizar, como já foi mencionado, houve um crescimento exponencial no número de pesquisas sobre o assunto, existem benefícios e limitações para a implantação desse sistema, e a maioria dos artigos e pesquisas focam no setor pecuário, tendo a agricultura um espaço bem menor. Assim, é interessante existirem novas publicações com maior foco nesse setor. Os autores do artigo foram eu, Guilherme, o Diogo e também a Marina. Por fim, é importante mencionar que todas as imagens que vocês viram ao decorrer dessa apresentação foram retiradas de uma fazenda de laranja, que é o objeto de estudo da minha iniciação científica, financiada pela FAPESP. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!